Bom dia, bom dia, bom dia! Então vamos lá, hoje vamos continuar falando sobre fração mista. E o que é a fração mista? Quando eu misturo um número inteiro com a fração. Quando eu misturo um número inteiro com uma fração, certo? Número misto, número inteiro mais a fração. O que é que você vai fazer agora? Para relembrar, você vai fazer a 158 e a 159, facílimo, fração, número fracionário, tudo bonitinho. 158, 159, que eu volto já com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имена, имя любимое мое. Voltei com a correção. Vamos lá corrigir questão 3, página 158. Ele diz assim: os números a seguir estão na forma mista. Desenhe figuras para representá-los. Depois escrevam fração correspondente. Então no item A eu coloquei, um inteiro e um terço. Se eu quero um inteiro e um terço, então eu tenho que fazer dois desenhos, certo? Que é um desenho para representar o inteiro e um desenho para representar a minha fração, certo? Em quantos pedaços eu vou dividir? Tá aqui, 3 pedaços cada um. Então, dividir 3 pedaços cada um. Então, se eu tenho um inteiro, quer dizer que eu pintei toda a barrinha. Então, vamos pintar toda a barrinha. E a outra barrinha, eu pintei só um quadradinho. Então, tá aí o meu desenho. Representei a minha fração em desenho. Agora, ele quer que eu represente em fração. Então, vamos lá. Se é para fazer em fração, quantos pedaços foi dividido? 3. Certo? E no meu numerador, eu vou contar todos os pedaços. 1, 2, 3, 4. Pinto os 4, conto os 4 pedaços que eu pintei. Então, fração mista, fração. E o meu desenho, né? Ele quer que eu faça na questão o meu desenho e a minha fração. Então, tá aqui, meu desenho e a minha fração. No item B, ele diz que eu tenho 2 inteiros mais uma fração. Então, eu tenho que fazer quantos desenhos? 3. Então, eu vou desenhar a primeira barra, a segunda barra e a terceira barra. Porque são 2 barras inteiras e mais a fração de outra barra. Então, eu preciso de 3 barras. Em quantos pedaços eu vou dividir cada barra? Em 4 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dividi já a minha fração. Agora ele disse que pintou 2 inteiros. Então, pintou os 2 inteiros. Um inteiro e mais um inteiro. E do outro, ele pintou só um. Então, tá aí. Agora, como é que eu represento isso em fração e não número misto? Em fração. Não em fração mista. Coloco aqui, Vou botar aqui do ladinho, tá? Vamos bolar aqui. Foi dividido em 4 pedaços. Então, os 4 estão aí. E vou contar todos que eu pintei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá aí a minha fração e o meu desenho. Na quarta questão, ele quer que eu complete com os símbolos maior do que e menor do que. Eu tenho 2 inteiros e tenho mais 15 seixavos. Qual é o símbolo que eu vou usar? O 2 é maior do que o 15 sextos ou é menor? Então, tá aqui, o meu. O item B, 2 inteiros e 13 sétimos. Aí é o meu símbolo. 1 inteiro e 2 quintos. 5 sextos ou 1 inteiro. O item é 17 quartos ou 4 inteiros. E o item F, 3 inteiros e 7 meios. Tá aí a resposta da questão 4. Questão 5.
Considerando 1 litro como unidade de medida, escreva uma fração e um número na forma mista para representar a quantidade de líquido em cada recipiente. Então, ele quer a fração e ele quer na forma mista. No item A, eu tenho 2 inteiros e 1 meio. Eu tenho 2 inteiros e a metade de 1, ó. Tem o número 1, o número 2. Então, são 2 inteiros. E mais uma metadezinha aí que marca antes de chegar no 3, né? Na fração, você vai botar o 2 embaixo, né? E vai contar quantos tracinhos foram pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No item B, eu tenho 1 inteiro, que é 1 litro, né? Eu tenho 1 inteiro e tenho 2/3 do outro. Então, eu tenho 1 inteiro mais 2/3 do outro, certo? E na minha fração, eu tenho 3, que eu vou repetir, né? E vou contar quantos tracinhos foram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos, certo? No item C, vou botar o item C aqui. No item C, eu tenho 4 inteiros, né? Que passou do 4. Eu tenho 4 inteiros e 1/3. Então, eu tenho 4 inteiros e 1/3. E na minha fração, eu tenho só contar os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13. E embaixo eu vou ter o 3, certo? Então, tá aí a minha fração e a minha forma mista. Página 159, questão 6. Podemos representar a fração 5 meios na reta numérica. Primeiro, indicamos 3 intervalos entre o 0 e o 3 e dividimos cada um desses intervalos em 2 partes iguais, que representam o denominador da fração. Depois consideramos 5 dessas partes. Então, ele pegou aí, ó, dividiu a reta, uma parte, segunda parte, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Agora, complete cada uma das retas numéricas com as frações adequadas, sabendo que em cada uma delas os intervalos estão divididos em partes iguais. Então, você vai completar aí esses quadradinhos aí com fração. Então, essa primeira aqui, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4, certo? E em cima, eu vou botar o 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Nessa daqui, como foi dividida em 4, eu vou repetir o 4 aqui, certo? E vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na de baixo foi dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3. Foi dividido em 3 partes. Então, vamos botar o 3 logo nos dois. Certo? E eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 8. Então, era só você contar, tá certo? Questão 7. Observe as frações em cada uma das fichas a seguir. 2/5, 6/5, 5/5, 9/5, 7/5. Qual das frações acima é igual a 1? Se é igual a 1, o meu numerador e o meu denominador tem que ser iguais, para poder dizer que é um inteiro. Então, para ser um inteiro, o numerador e o denominador tem que ter o mesmo número. Então, aí dessas fichas, quem é que tem o mesmo número? 5/5, né? A fichinha amarela. É 5/5, né? Que é igual a 1 inteiro, certo? B. Qual das frações acima é menor do que 1? Menor do que 1 inteiro? 2/5, certo? Então, o item B, 2/5. Item C. Represente na reta numérica as frações acima que são maiores do que 1, sabendo que nela os intervalos estão divididos em partes iguais. No primeiro quadradinho aí da reta, você vai colocar 6/5. Você vai completar com as fichas que estão em cima, tá? Então, aqui vai ficar 7/5 e aqui vai ficar